Amigos, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal Bica Galo e hoje é um dia muito especial. Afinal de contas, temos aqui a palavra tanto do Rafael Menin, assim como do Sérgio Coelho. São assuntos diferentes, mas que envolvem o Galo, por isso peço que você deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Aqui é conteúdo de qualidade, de confiança. Eu conto com a sua ajuda também. Para isso, mais uma vez, ativa o sininho de notificação, afinal de contas, se você se inscreve no canal e não ativa o sininho, conteúdos tão importantes como esse vão passar desapercebidos. Quem não me conhece, me chamo Henrique Musi, sou jornalista por formação e peço também que me acompanhe lá no Instagram, @RickMusi, tudo junto, vocês vão me encontrar para a gente bater mais papo a respeito deste assunto. Vamos nessa, vamos falar sobre SAF, vamos falar também sobre salários atrasados e o Eduardo Cudê que blindou os vestiários. A gente já bate um papo aqui diário, todos os dias, 1 da tarde, né? E vocês sabem que eu não costumo prolongar demais os assuntos e serei direto, tá? Primeiro vou falar sobre salários atrasados, palavra do próprio presidente do Atlético, Sérgio Coelho, e falarei também sobre a SAF. A gente bateu um papo com o Rafael Menin, mais um, sempre solícito, sempre ajudando aqui o canal, né? É importante que os dirigentes tenham essa consciência de que os canais hoje, né, de YouTube, seja plataformas digitais em termos gerais, eles têm uma proporção muito grande. E é importante esse diálogo, é importante que eles entendam que o torcedor acompanha este conteúdo aqui. Então, vamos abrir falando sobre a dívida, sobre os salários atrasados do Atlético. Conversei mais cedo com o presidente do clube, Sérgio Coelho, um abraço carinhoso para ele também, que sempre nos atende com muito carinho, né? E disse o seguinte, a pergunta foi, Sérgio, e aí, né, saiu na Itatiaia que o Atlético estava devendo salários aos jogadores, né? Você confirma essa situação, até porque não tinha, até o dado momento, a confirmação ou não oficial do clube, tá? A informação, repito, foi a Itatiaia quem trouxe em primeira mão, que os salários estavam atrasados no mês de abril, não foi pago, e o Atlético não havia confirmado essa informação e o Sérgio Coelho, né, nos disse, através da nossa conversa, dizendo o seguinte, olha Henrique, o Atlético realmente está com o salário atrasado, estamos trabalhando para resolver o mais breve possível. Relembrando, tá? Além dos salários atrasados, há algumas premiações, salvo engano, há 5 atletas que ainda não foram pagas. O Atlético vive uma situação financeira gravíssima, todo mundo sabe disso, não é novidade, até por este fato que a SAF corre aí nos bastidores, né, para que aconteça o mais breve possível. Aliás, é o segundo assunto que a gente vai falar, justamente sobre a SAF, né, porque o Atlético tem uma situação financeira hoje que não permite exageros e que, vez ou outra, vai atrasar os salários. Isto acaba impactando dentro do elenco, dentro do futebol? Não. Afinal de contas, a gente vê clubes aí devendo 3, 4, 5 meses. Dever qualquer profissional não é legal, não é justo. Afinal de contas, todo mundo, independentemente do valor do salário que tem, deve receber em dia, tá? Mas, relembrando, não acho que 15, 20 dias vai afetar muito a vida de um cidadão como um jogador profissional de futebol. O Atlético quitou, tá, gente? Todas as funções administrativas, gerenciais do clube foram pagas em dia, mas relembrando, o salário dos jogadores segue em atraso, confirmado então de forma exclusiva aqui ao canal Bica Galo, através do presidente do clube, Sérgio Coelho. Bom, vamos mudar a pauta agora, vamos falar sobre SAF. Relembrando, pessoal, deixa o like aí, ajuda o canal, a gente precisa muito, a gente conta com essa ajuda de vocês. Por exemplo, eu fiz essa pauta aqui hoje, tá? Tinha um vídeo pronto, totalmente pronto, e eu tive que refazer tudo para poder parar o meu dia, o meu trabalho aqui, para gravar um novo conteúdo com essas respostas que a gente recebeu, tanto do Rafael como do Sérgio Coelho, então eu conto demais com a sua ajuda. Vamos lá então para a segunda pauta, que é a SAF. Tá? Questionei ao Rafael, preciso saber o seguinte, qual é a nuance hoje da SAF, né? O Atlético avança com isso nos bastidores, a gente tinha um prazo ali, né, até o final de maio, para o Peter Grieve aparecer aqui no Brasil, até agora, né, me parece uma coisa que está um pouco morosa ainda nos bastidores, e o Rafael foi bem firme na resposta, dizendo o seguinte, olha Henrique, o contrato está em fase final de construção, tá? Contrato da SAF. Mas estamos quase lá. Palavras do Rafael Menin, então, a respeito da SAF, de forma, mais uma vez, exclusiva aqui no Bica Galo. Então, o que eu senti, mais uma vez, do Rafael? Tá? Não há uma empolgação, claro que não, afinal de contas, isso não está sacramentado, e o Atlético vem se estruturando nos bastidores
tá? Por meio de várias empresas, de escritório de advocacia especializado, né, na parte aí de construção de contratos, a BTG Pactual, a Ernst Young, enfim, o clube vai se amparando em várias esferas para trazer a melhor SAF do Brasil. Inclusive, adiantou aí, de certa forma, o próprio Ricardo Guimarães falando que será a maior SAF do Brasil, e eu entendo também que será dessa forma. As coisas que eu venho ouvindo nos bastidores me leva a crer, que vem sendo construída de uma forma muito consolidada, sem pressa, sem exageros, sabe, com o pé no chão. Vamos esperar o retorno aqui do investidor, vamos ver se esse cara realmente tem essa grana que está falando que tem. A parte jurídica, vamos construir um contrato que realmente nos ampare juridicamente, né, dentro da legislação brasileira e por aí vai. Então o Atlético vem sim nos bastidores montando uma SAF muito consolidada. E o torcedor pode ficar tranquilo quanto a isso, tá? Eu tenho certeza que quando essa SAF vier à tona, eu sei que é uma ansiedade de muitos, mas quando ela vier à tona, certamente será algo muito, mas muito propositivo, não só para o presente do Atlético, mas principalmente pensando aí a longo prazo. Por fim, e não menos importante, o assunto envolvendo o técnico Eduardo Cudê, uma informação de vestiário, de bastidores, tá? Aqui, quando a gente diz esse tipo de informação, é porque a gente conversa com uma fonte ou outra, a gente obviamente não pode citar quem, mas pessoa que está envolvida dentro ali sim do vestiário do Atlético. E a situação é a seguinte, tá? Eu vou trazer um panorama breve aqui. O Cudê lá atrás erra nas declarações ali, naquele fatídico dia que ele recebeu uma copada lá no Mineirão, enfim, falou mal da diretoria. E depois dessa história toda, o próprio Cudê veio se redimindo ali com o elenco, com a própria diretoria, né, uma série de conversas. O Cudê conheceu o Bruno Musi, ficou muito satisfeito de ter conhecido o Bruno Musi nessa época, inclusive. E aí vem o Hulk, depois de um jogo, quando as coisas começaram a se acalmar, né, os próprios atletas, o próprio Hulk vinha defendendo muito o Eduardo Cudê nas entrevistas coletivas. Ele sai de campo e comete um pequeno deslize, né? Ele foi ali, caiu na armadilha do colega da imprensa e disse o seguinte: olha, eu particularmente não gosto muito da rotação de elenco e tal. Isso pegou um pouquinho mal, mas o Hulk, né, segundo essa informação que a gente obteve, chegou a conversar com o próprio técnico, né? Ali eles se entenderam, tá tudo certo, o elenco vai adiante, tá? E aí, meus amigos e minhas amigas, o que acontece, tá? O próprio Eduardo Cudê, não vou dizer ele em si, mas a comissão técnica do Eduardo Cudê pediu aos jogadores para evitar, né, assuntos polêmicos. Acabou um jogo, tá de cabeça quente, calma, segura a onda, não vai cair na pilha da imprensa, não vai ali falar uma besteira, porque isso pode complicar todo o trabalho que vem sendo construído aí nos bastidores. Enfim, o elenco tá fechado com o treinador, tá? Eu espero realmente que o Cudê possa manter nos próximos jogos uma formação tática mais linear, mais pragmática, porque o Atlético tem fase ainda de construção e, gente, tendo jogo domingo e quarta-feira, convenhamos, né? Se você joga no domingo, descansa na segunda, na terça tem um regenerativo, na quarta é jogo, você não tem tempo de treinar. Então, para você implantar uma ideia de cada dia ter uma filosofia de jogo, né, é muito complexo, é muito complicado. Então, o Cudê tem que realmente segurar um dia dele. Espero que o esquema com 3 zagueiros seja mantido. Eu acho que nesse momento é o melhor para o clube. O Pavão jogou bola demais ontem. Enfim, o Atlético fez uma boa partida. Obviamente, repito, com os pés no chão, maturidade na cabeça para entender que não foi o melhor dos mundos e nem pode ser o pior quando perde. O Atlético segue na disputa pela Libertadores, vivíssimo na Libertadores, vivo na Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro. Vamos nessa, porque agora é pensar no Internacional, né, com muita força, com muito ímpeto. Salários estão atrasados? Estão. Sérgio Coelho disse, vamos resolver a situação. Rafael Menin também nos trouxe uma notícia boa aqui no canal Bica Galo. Então, espero que o seu coração esteja um pouco mais calmo e, meus amigos, que vocês tenham também gostado bastante desse conteúdo. Afinal de contas, não é fácil produzir isso aqui. Um beijo carinhoso, deixa aquele like pra gente, se inscreva no canal.